Fala pessoal do DI Talks, eu tô aqui num episódio que vai paralisar você, porque até eu fiquei surpreso. Eu convidei o Otila para esse episódio, vendo assim a sua proatividade, vendo sua comunicação, vendo seus perfis públicos que são bem escassos de informação. E aí, quando eu encontro com o cara aqui nos bastidores da gravação, uma história sensacional. Eu acho que eu nem vou fazer muita pergunta, vou deixar só ele falar aqui. Pessoal, sentem-se, ou então vão fazer alguma coisa ouvindo aí no Spotify ou no YouTube. Prestem muita atenção, porque eu acho que esse vai ser um daqueles podcasts, tenho quase certeza que vai ser um daqueles podcasts que vocês vão se agradecer depois de ouvir, porque vocês vão ter muitos insights. Como eu sempre digo, aqui eu trago pessoas com quem eu me identifico, descobri que eu me identifico ainda mais com o Otila do que eu imaginava, pessoas que não se encaixam, né, nas caixinhas tradicionais, estão criando suas próprias caixinhas, e pessoas com histórias sensacionais. E aqui vai chegar para você uma história sensacional, que é o Otila Carneiro. Eu não vou nem ousar te apresentar, Otila. Brevemente, se você pudesse se apresentar para o pessoal, antes de a gente começar as perguntas e o papo sobre educação, sobre metodologia, sobre como você aí ajudou a implementar uma instituição de ensino superior do zero aí, está fazendo ela crescer com tudo. Se apresenta para o pessoal, fica à vontade. Muito obrigado por aceitar o convite. E vamos lá, pessoal. Esse é o Design Instrucional Talks com o Otila Carneiro. Imagina, Alan, eu que agradeço o teu convite, né? Acho que para mim é uma honra ter conhecido, né, os teus produtos. Acho que é uma das vantagens das redes sociais. Quando você pesquisa, quando você começa a buscar algo, né, ele te mostra outras informações. Eu encontrei lá o teu perfil, já consumi, estou consumindo os teus produtos. Mas como você, né, já me apresentou brevemente, meu nome é Washington Carneiro, eu sou analista de sistema por formação, tenho um MBA em marketing digital, tenho especialização em ensino remoto, docência do ensino superior, ensino à distância, né? Sou aqui do interior, hoje estou no interior do estado do Ceará, fronteira com Piauí, mas tive a minha vida e minha formação lá em Fortaleza. Fiz 6 semestres de biologia aqui na cidade de Sobral, como eu estava te falando aqui nos bastidores, que é referência na educação básica. É a única cidade que tem uma filial da Fundação Lehman, né? Fora, que tem uma filial isso da Fundação Lehman, fora a central deles. E trabalho aí com educação desde 2009. Já trabalhei na gráfica de uma escola, já trabalhei como suporte de TI em uma das maiores instituições de ensino aqui do Ceará, né? E não concluí a biologia porque acabei me casando, me tornei pai, então eu precisava trabalhar. E nessa escola que eu trabalhei, eu já tinha uma certa familiaridade com tecnologia, acabei me graduando em análise de sistema, apesar de nunca ter exercido a profissão de análise de sistemas, né? Depois fui trabalhar como secretário parlamentar de um deputado federal aqui do estado. Foi uma experiência aí de um ano e meio, 2 anos, que foi muito enriquecedora. E fui convidado pelo professor Carlos Dias, que era o diretor dessa escola que eu trabalhei, né? Ele disse, cara, tem um projeto para a gente aí, sem dinheiro, né? Sem nada, assim. A gente tem uma faculdade lá em Tianguá, né? Que fica aqui em divisa com o Piauí, que eles estão querendo passar a manter-se. Eles estão com 2 cursos lá, que era administração e teologia. Vamos ver, vamos fazer a proposta para os caras, ver o que é que dá. Então, ele, o doutor Aldir Azevedo, que é médico, fizeram as tratativas e conseguiram assumir a mantença, né, que a gente chama de mantença, que era a faculdade. A faculdade antes se chamava Faculdade Católica da Ibiapaba, mas a gente não podia utilizar o termo católico, porque Uhum. teria que pedir a autorização lá no Vaticano e tudo, então a gente resolveu mudar. E o professor Carlos estava imerso no livro do Yuval Harari, que é Ah, o sim. livro Sapiens, né? Então, o livro Sapiens, tinha acabado de ler o livro Sapiens, estava lendo o livro Homo Deus, né? E colocou lá Via Sapiens, Faculdade Via Sapiens, que é o caminho do conhecimento. E a nossa logo é uma digital, né? É a Faculdade Via Sapiens, a identidade do conhecimento, já baseado nisso tudo aí. E desde então a gente vem fazendo um trabalho muito bacana aqui na cidade de Tianguá, né? A faculdade começou em 2019, né? Eles fizeram as tratativas em 2018. 2019 nós não conseguimos formar a turma da administração, que tinha o curso já aprovado, mas nós aprovamos o curso de direito com nota máxima no MEC,
né? E eu lembro que em 2019 foi no carnaval, a gente, véspera de carnaval, saiu a portaria do MEC e a gente lá naquela euforia, o que é que a gente vai fazer? O semestre já era para estar começando, né? Como é que a gente vai montar uma turma para começar o quanto antes? Mas a gente foi para o carnaval, quando a gente voltou, a gente traçou uma estratégia de porta a porta mesmo, né? A gente precisando ser conhecido e a gente agradece muito todos os alunos da primeira turma do Direito que realmente toparam, que viram a seriedade da faculdade, que viram a qualidade do curso. E quando foi em março, cara, a gente estava aí com 22 alunos no curso de Direito, fizemos o primeiro semestre, a gente aprovou a enfermagem também, mas quando foi em 2020, eu não sei se aconteceu por aí, né? Mas aqui teve uma pandemia. Então a gente estava com um ano praticamente apenas de faculdade, né? Já querendo abrir outra turma e entramos numa pandemia. E aqui no estado do Ceará, nós fomos a primeira instituição a voltar às aulas, né? Foi decretada a pandemia, o estado de lockdown no dia 19 de março, né? Uma sexta-feira, se não me falha a memória, quinta ou sexta-feira. No dia 23, as aulas já estavam acontecendo pelo Meet, pelo Zoom, aquela correria, né? Eu fazendo as transmissões, eu já tinha um conhecimento de OBS, então eu dei um treinamento para os professores, as aulas aconteciam. Para você ter ideia, teve aula que o professor que não tinha muita familiaridade, a gente não vai, utiliza o WhatsApp, não vamos, enquanto as outras instituições estavam dando, não, vamos aqui dar umas férias, né? Vamos antecipar as férias, vai ser só 15 dias, não vai passar disso. O professor Carlos disse: não, ninguém sabe, é desconhecido, vamos manter o calendário acadêmico, Uhum. né? A gente não vai dar férias, então a gente manteve o calendário acadêmico sem prejuízo nenhum para os nossos alunos. Demos as férias em julho, como deveria ser, aí fomos organizando a casa, fomos melhorando. Implementei o Google Fundamentals, né, que é uma plataforma que o Google disponibiliza aí as plataformas. Na época, ele permitia que gravasse, ele disponibiliza 10 mil e-mails, então todos os nossos alunos tinham acesso a esses e-mails Nossa. com o drive ilimitado para poder colocar os arquivos, para colocar o material. Foi, né, então de 4 anos nós passamos aí 2 anos numa pandemia, mas nos superamos, batemos recordes de matrícula. Eu também trabalhava numa escola, que é o Colégio IET, né, Instituto Educacional de Tianguá, que é uma escola de 60 anos, para você ter ideia. Era uma escola bem analógica mesmo. Então a gente chegou com algumas ideias, transformamos ela numa escola digital. Na época também eu implementei a plataforma do Google, dei treinamento. Então isso é só uma parte da minha história. Já anotei umas 15 coisas aqui para a gente se aprofundar. Wotila, a gente estava falando aqui agora de não se encaixar em caixinhas, de se motivar e de fazer. Eu te mandei um vídeo hoje cedinho, quase de madrugada, de um projeto novo meu aqui da empresa. E aí eu te pergunto, uma coisa que eu quero perguntar para todo mundo: o que move o Wotila? O que te motiva? Tem gente que é só grana, tem gente que é só título, tem gente que é só reconhecimento público. Quando eu vejo uma pessoa igual você, estudando, dirigindo uma universidade, né, pensando em dados, pensando em educação orientada ao estudante, pensando no bem do próximo, fazendo todo esse movimento intelectual, né, aprendendo coisa nova, mexe com vendas, faz faculdade, começa outra faculdade, tem uma coisinha diferente aí, porque eu estou lidando com milhares de pessoas direta e indiretamente todo dia, e tem um traço aí, não estou dizendo que você é um outlier, que você é mais especial que outras pessoas, mas acho que tem um traço aí de autoconhecimento ou de psicologia que a gente precisa explorar, que eu acho que cada vez mais em tempos de inteligência artificial e redes sociais tomando conta da nossa vida, as pessoas vão começar a pagar para desenvolver esse traço que eu acho que você, eu acho que eu, humildemente, também acho que eu tenho um pouquinho, a gente tem, que é essa motivação, esse drive que o pessoal chama, né? Essa moção, esse movimento que não para em torno do aprendizado. Eu sei que é uma pergunta inesperada, né? Mas como você descreveria isso para alguém? Sei lá, você pega uma pessoa que hoje, que é uma grande parte do nosso público, hoje uma pessoa que tem medo de mudança, uma pessoa que está movida a caixinhas, então assim, nada contra o movimento CLT, o contrato CLT, não, mas a pessoa ela só consegue se enxergar em caixinhas CLT para vender o tempo dela.
ela não consegue se enxergar fazendo uma gestão ou sei lá, gerindo uma instituição de ensino como você faz hoje, nem consegue imaginar como seria uma rotina de uma pessoa como você ou como eu. E isso dá medo para ela. E aí ela reage com o medo de algumas formas. Ou ela trava e não se move, continua ali frustrada, chateada ou não tão contente, ou ela passa a criticar, né? Então ela passa a ser o famoso hater. Só que está tendo um movimento, as pessoas estão buscando por isso. Tanto é que movimento de terapia, psicologia, coaching, né, autoconhecimento, tudo que envolve psicologia, essa parte mais humanizada das interações, está muito em alta e eu acho que vai crescer exponencialmente cada vez mais. No final das contas, a minha humilde opinião é que as pessoas precisam ter mais desse traçozinho, dessa motivação que eu vejo muito em você. Já dei todo o meu preâmbulo, fica à vontade agora, conta, tenta se descrever, ou tenta falar para o pessoal o que mudou, em que momento da sua infância você teve o clique, se é que teve, ou se é uma coisa diária, constante, que é o meu caso, de me motivar diariamente, buscar diariamente por motivações e cuidar do corpo, cuidar da mente, mas sempre buscando por novidade. Fica à vontade, conta pro pessoal aí, toma que a bomba é sua. Cara, assim, eu acredito que curiosidade, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, né? Assim, desse pequeno pedaço da minha vida que eu falei, que eu também não falei muita coisa, eu já vivi de tudo, né? Então, assim, eu sou louco por aprendizado, né? Eu gosto de aprender. Pra você ter ideia, quando você me mandou o projeto que eu estava desenvolvendo, eu já pensei, eu vou querer, porque eu sou louco por idiomas, cara. Hoje eu estudo inglês, estudo francês de forma autodidata e estou iniciando o italiano. Eu falei que eu comecei, né, a fazer um curso de biologia, fiz 6 semestres, e na época que eu estava trabalhando como secretário parlamentar, que envolvia todas aquelas questões políticas, eu passei na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, em economia. Olha só. Eu ainda cursei 2 semestres de economia. Cara, e é curiosidade, assim, eu acho que você tem que se superar. Por coincidência, você falou aí, né, da caixinha da CLT, eu estava conversando com as minhas irmãs, eu tenho mais 2 irmãs, uma mais nova do que, as duas mais novas do que eu, né? E a gente falando que a gente foi criado para ser CLT. Os nossos pais, né? Ah, você tem que crescer, você tem que estudar, você tem que ter um bom emprego. Você tem que arranjar um bom emprego. E ela dizendo que não conseguia empreender. E eu dizendo assim, olha, realmente nós fomos condicionados a isso, porque Uhum. dá um certo medo você sair entre aspas, né, da segurança da CLT, você vai ter ali um salário, né? Se você for um bom profissional, você mantém, você vai ter o 13º. E já quando você é empresário, quando você empreende, não, realmente é você e o mundo, né? É você contra o mundo. Mas eu sou muito curioso, né? Eu Só fazer um vou. disclaimer, desculpa, Watila. A gente não é contra o CLT, tem como ser um Sim, sim, empreendedor. sim, Mesmo sendo CLT, sim. você pode inovar dentro de uma empresa, virar gestor, gestora, né? Só um disclaimer, porque senão a gente Exatamente, já vai claro. receber um bombardeio aí. Eu até falei isso para minha irmã. Ela é CLT, mas ela também tem um cargo de gestora e está aprendendo análise de dados, Uhum. porque ela trabalha numa distribuidora, né, de uma empresa, e essa parte de análise de dados para ela se viu que se dá muito bem, está fazendo cursos para quê? Para ofertar serviços como consultora mesmo. E eu disse para Sim, ela, isso aí já é empreender. Ela sim. empreende dentro da CLT, eu empreendo dentro da faculdade Via Sapiens. Eu Uhum. tenho total liberdade, né, com os meus diretores, com os sócios, de dizer assim, eu vou montar um curso, eu quero, né, fazer diferente. A gente Hoje eu assumi dentro da faculdade Via Sapiens a direção acadêmica do EAD. Eu acabei nem falando, né? Eu Uhum. comecei como TI na faculdade Via Sapiens, né? De TI eu passei para coordenador geral, de coordenador geral eu fui para a direção acadêmica do presencial, e quando nós aprovamos, né? Porque nós precisávamos, você tem esqueci, me fugiu a palavra agora. Você tem a licença, né, o Uhum. credenciamento. Você tem um Sim. credenciamento do presencial, e se você quiser ofertar cursos EAD, você precisa credenciar novamente uma outra faculdade. E depois que ela foi credenciada, nós aprovamos pedagogia e gestão de recursos humanos, e como eu já vinha da área tecnológica, eu fui convidado. Você quer assumir o EAD? Eu disse que quero, mas eu quero fazer do meu jeito, né? Então, cara, a gente deu um up mesmo. A gente é difícil fazer educação no Brasil, é muito difícil. Eu que o Né? diga. É, Eu sei é bem. muito difícil. Então eu aceitei o desafio e eu tenho essa liberdade. Nós aprovamos semana passada, não, tá com 3 semanas,
serviço social e análise e desenvolvimento de sistemas. E como é minha área, né, eu estava te falando, eu quero brincar muito com esse curso de análise e desenvolvimento de sistema para que eu possa empreender e possa fazer com que os meus alunos empreendam. A gente aqui na Faculdade Via Sapiens, né, a gente procura sair dessas caixinhas que você falou. E eu não estou falando da caixinha de CLT, não, muito pelo contrário, ninguém é contra a CLT. Uhum. Imagina, muito pelo contrário. Mas a gente incentiva os nossos alunos a pensar fora da caixa, né? A gente tem uma cerimônia aqui, a gente precisa. Alan, instituição por instituição, o Brasil está cheio. Nós temos mais de 2.500 instituições de ensino São superior. várias, é. Entendeu? A gente tem aí 8 milhões de alunos cursando o ensino superior. Desses 8 milhões, após a pandemia, 47% é da educação à distância. Então, como é que a gente faz para se destacar? E a gente nunca se acomodou, né? Então, é essa minha curiosidade o cara, eu sou maratonista, né? Eu já fiz a maratona. O pessoal me fala, como é que tu consegue dar conta? Tu é maratonista, tu estuda... Quantas horas tem seu dia, né? O pessoal pergunta. Exatamente, né? E olha que eu tenho uma dificuldade muito grande de organização, no sentido de... Eu gosto de papel, eu tenho aqui papel aqui na minha mesa, mas assim, poxa, eu vou andar carregando um calhamaço de papel, então eu uso o Notion, né? Eu vi, né? O Notion é uma das ferramentas que mais me adaptou e eu estou me dando muito bem com ela. Então eu acordo 5 horas da manhã, aí eu vou estudar o idioma, eu vou estudar análise de dados, aí quando é 6 horas eu vou para o meu treino ou de academia ou vou para o meu treino de corrida e buscando de tudo isso, né? Um pouquinho do que eu vivo, um pouquinho do que eu leio, um pouquinho do que eu consumo, a gente leva para dentro da sala de aula, né? A gente Sim. diz, olha, não se acomode, porque você passa pela faculdade vendo só o que o professor coloca ali, você vai ser só mais um profissional Sim. da pedagogia, só mais um profissional de gestão de recursos humanos. Então a gente sempre procura trazer algo diferente para a nossa instituição. A gente tem uma cerimônia chamada Cerimônia das Capas aqui na Faculdade Via Sapiens, né? O professor Carlos Dias ele foi para Portugal e lá ele viu que existia, ele viu um monte de gente andando com as capas, né? Parecia o Harry Potter andando pela rua, ele ficou curioso e ele viu que uma instituição de ensino lá, não é na faculdade da Universidade de Lisboa, é na Universidade de uma outra universidade lá, Uhum. que eles tinham essa cerimônia das capas, que o aluno, quando ele entrava na faculdade, ele recebia uma capa, e cada semestre eles recebiam uma fita, né? Olha E só. essa fita, né, ia representando. Se você visse um aluno com um monte de fitas, você sabia, não, esse aluno já está perto de se formar. E no dia da formatura, eles queimam essas fitas, representando, né, passei por um estágio, estou indo. Então é uma festa mesmo, assim, com trio elétrico, eles bebendo, se divertindo e tal, porque realmente eles passaram de uma fase. Então, aquela fase universitária, né, eles rememoram, né, nesse sentido de queimando as fitas e tudo. Então, o professor Carlos ele trouxe essa cerimônia, a gente adaptou aqui. Uhum. Então, como é que funciona aqui na Faculdade Via Sapiens? No primeiro semestre, quando ele conclui o primeiro semestre, ele recebe uma capa e o título de Homo Sapiens, né? Que ele é aquele cara que começou a ter um contato com a graduação dele, mas ainda não tem o conhecimento internalizado. Então ele recebe a capa. Então todos os eventos que ele for participar, seminários, ele tem que utilizar a capa e a gente já sabe, aquele aluno ali está no primeiro semestre. Quando ele está no meio, né, no meio do curso, ele recebe um broche. Eu não sei se eu tenho um aqui. Ele recebe um broche indicando que ele agora está no meio do curso e recebe o título de Homo habilis, que já tem, né, a aprendizagem lá, o conhecimento do aprendiz, já começa a evoluir um pouco, e se você vê, não, o aluno está lá com o brochezinho dele, ou ele está na metade do curso para frente. Uhum. E quando ele se forma, né, no dia da formatura, ele recebe as fitas, né, as fitas não são dadas durante o semestre, mas ele recebe uma fita e recebe o título de Homo sapiens, que aí sim ele se formou, ele está pronto para o mercado, ele queima a fitinha dele também. Então Que a gente legal. adaptou isso, e o engraçado que a gente conta isso para os avaliadores do MEC e eles ficam encantados, né? Porque a gente foge do padrão. Sim. Aula, não sei o quê. A gente tem a cerimônia das capas, a gente tem a premiação dos alunos. Então a gente traz várias e várias expertises
de coisas simples, para você ter ideia, que os alunos ficam, né, encantados. A gente tem aqui, todo o início de semestre, a gente tem um ciclo cultural. O que é esse ciclo cultural? É uma semana que os alunos vão pegar o conteúdo do semestre anterior, né? Eles fazem uma revisão, montam os grupos e eles vão dar uma aula resumo do que eles aprenderam no semestre anterior para os outros alunos. Então a gente faz o cara rever a disciplina, a gente faz uma integração entre os alunos os veteranos e os novatos. Então são coisas simples, né, que fazem uma diferença muito grande. Nós, Sensacional. Nossa, eu nós, até nós arrepiei quando você falou da fita. Muito legal. É muito bacana. E isso faz o quê? Isso são políticas de manutenção do aluno, de evitar uma evasão, né? Fora outros projetos que a gente implementa. Então, voltando à pergunta, né? A gente às vezes foge um pouco. O que me torna, né, essa pessoa que passeia, né, em todos esses cenários? Cara, é curiosidade, né? É paixão pelo aprendizado mesmo. Eu acho que uma pessoa, o Padre Oswaldo Chaves, que é o mentor do professor Carlos Dias, o professor Carlos Dias é escritor, é um intelectual, Uhum. uma pessoa da qual eu me inspiro muito. Ele dizia: se você acorda de manhãzinha, né? Passa o dia todo, vai dormir, e se você não aprendeu nada, o seu dia foi perdido, Perdeu um dia. É, né? eu Você concordo. perdeu um dia de vida. Então, aprenda. Eu não para que eu vou aprender Excel? Aprende Excel. Depois do Excel você vai ver as maravilhas que você consegue fazer com uma simples organização de planilha, né? Eu já passei por tanta área, já fui do marketing, já fui, enfim, já fui E, pro triatlo, cara. Já. e o que eu acho interessante, eu vejo essa característica em mim, eu tô vendo mais em você quanto mais você fala, que é um senso de eu tô enxergando o propósito para aprender isso agora. Se eu vou usar daqui 2 meses, eu não sei. Eu vou É aprender isso, agora, né? é E é isso. muito interessante que tudo. Eu sou fascinado por idiomas, viu? Se eu não precisasse de dinheiro para viver, eu ia ficar a vida inteira só dando aula de idioma. Eu morei na China, falo francês também, adoro dar aula de idiomas, tanto é que eu estou montando meu curso de inglês de novo. Já tive escola de inglês, agora estou dando uma nova roupagem para ele, Ó, né? já tem um aluno aqui já Nossa, esperando. bora, bora. E as pessoas ficam buscando por um propósito de fim de vida, né? Eu vou aprender isso aqui agora para eu não precisar fazer mais nada daqui a pouco, ou para eu usar isso para o resto da vida, para ganhar muito dinheiro com isso. E eu acho que esse é o ponto, né? O ponto de querer estar vivo por mais tempo e Isso. aprendendo cada vez mais, né? Ao invés de aprender algo assim, o ultimato, né? Aprendi, não vou precisar aprender mais nada e vou sentar na cadeira na frente da praia, abrir uma cerveja e ficar de boa. Né? Essa é a visão que a maioria das pessoas ainda estão no nível de autoconhecimento, né? Sem saber que Isso. vai fazer 30. Se você ficar milionário hoje, se você fizer 35 anos aí, 3 anos milionário, você já vai estar entediado, né? Então, tudo bem, dinheiro é muito bom, eu concordo que é muito legal. Mas é esse senso de próximo passo, né? E eu O percebo dinheiro, o dinheiro é consequência, né? É consequência, exato. consequência. E aí aquele tem o ponto da mentalidade de, ó, eu não sei se eu vou usar isso daqui 2 anos, daqui um mês ou não, mas eu vou aprender. E aí, como você disse, quando você não está esperando por isso, você acaba associando esses conhecimentos, né? Você sabe marketing. Então, consequentemente, você acaba ajudando mais ou pelo menos tendo ideias de como ajudar o seu time de marketing. Né? Eu, ao aprender marketing, eu fui para o Canadá fazer uma consultoria para montar uma universidade corporativa de uma agência de marketing, né? Porque eu sabia minimamente marketing e minha especialidade é educação e design instrucional. Então nada passa batido, né? Nada é perdido. Eu acho isso que é um dado muito importante de se compartilhar com o pessoal. É interessante isso que você está falando, porque eu aprendi a mexer no OBS, eu era suporte técnico dessa escola, né? Aí as pessoas perguntavam, por que tu vai aprender OBS? O pessoal não sabia nem o que era OBS, na verdade, né? Tinha o OBS e tinha uma outra ferramenta que era paga. Mas eu comecei por curiosidade, eu Uhum. comecei isso em 2016, para você ter Não ideia. tinha muita ferramenta na Não época, né? O tinha pessoal muita do ferramenta. OBS era para fazer jogo e tal, compartilhar Isso, para jogo, fazer né? stream, É. exatamente. E eu achei interessante, rapaz, eu vou aprender, vou ver essa ferramenta aqui, é de graça, não pago nada. Aí você imagina, 3 anos depois,
né? Era 2017, por aí. 3 anos depois você tem uma pandemia e aquele conhecimento que eu tive lá atrás, eu utilizei, como eu te falei, né? A gente foi a primeira instituição a voltar às nossas aulas. Então, se eu não tivesse conhecimento de OBS, ou a gente teria feito mal feito, né? Porque Uhum. tinha que fazer para os alunos não ficar prejudicados, ou não tinha feito, ou a gente tinha ficado para trás. Então, aquele Talvez nem conhecimento que saberiam da possibilidade, né? Imagina. Ah, não, talvez não nem dá, vamos saberiam. fechar e. Exatamente, né? Então a gente fez uma. Eu ficava aqui nos bastidores, o cara lá em Fortaleza. Para você ter ideia, a gente convidou um gerente de um banco português para dar uma palestra, para falar como é que estava a pandemia lá na época. Isso tem no nosso canal do YouTube. Se Uhum. você ver, procurar lá, tem no nosso canal do YouTube esse evento. E as pessoas ficavam me perguntando como é que tu faz? O cara tá não sei aonde, aparece o nomezinho dele, o Lauer Tuds aqui embaixo, tu coloca o PowerPoint, mas isso eu tinha 2 monitores, um teclado, um notebook aqui de lado e fazia acontecer daqui de casa, Olha só. né? E o cara em outras cidades. Então, esse conhecimento que eu tive lá atrás foi muito importante. Então, essa curiosidade eu acredito que é o que faça a diferença. Ela paga depois, né? Ela paga depois, Ela exatamente. paga depois. A gente estava falando sobre como você inovou aí no ensino para que o ensino realmente fizesse a diferença na vida do jovem ou do aluno, né, quando ele saísse da instituição e fosse para o mercado de trabalho. A gente está vendo um movimento muito interessante, né? Eu trabalhei com muitas edtechs e o propósito da maioria das edtechs, nem todas, é uma alternativa ao ensino público, então ao ensino superior. Então você vai ter um ensino ali, geralmente online, EAD e tudo mais, e você vai conseguir entrar no mercado de trabalho mais rapidamente. Muitas vezes a empresa já vai estar te esperando no fim da sua trilha de aprendizagem para fazer um teste e você entrar nas empresas. Eu não concordo com a ideia de que não precisamos de ensino superior. Eu acho que o ensino superior é válido por vários motivos. Né? Eu acho que quem fala que não precisamos de ensino superior é porque já está rico e quer realmente deixar a galera ali numa zona de controle, né? Mas eu acredito que tem muito a melhorar. Então, o exemplo que você está dando de realmente, ó, vamos ensinar como realmente o mercado é. Não vamos começar a dar dica de carreira do começo da Revolução Industrial. Vamos mostrar como é que está o mercado. Tem PJ, tem CLT inovador, tem CLT gestor de produto, que é multidisciplinar. Então tem de tudo. Então eu acho muito interessante. Qual que é o seu pensamento sobre esse assunto e como você está fazendo, né, para que o seu ensino superior seja relevante assim a ponto do aluno sair para o mercado de trabalho e falar, nossa, eu já vi isso antes. Né? Essa é a sensação que a gente quer ter. E qual que é a sua opinião sobre a ideia de que talvez o jovem não precise necessariamente sair do ensino médio e já ir direto para o ensino superior? Às vezes ele pode ter algum tipo de trabalho, levantar uma renda, ajudar a sua família, porque às vezes precisa ajudar, e depois sim entrar no ensino superior. Como você vê esses fatos? E eu vou resumir, porque eu falo pra caramba. Como você está fazendo para o ensino superior ficar relevante para quem vai entrar no mercado de trabalho? Se você acha que necessariamente tem que sair do ensino médio e já entrar no ensino superior ou não, ou se existe alguma coisa nova aí que você está vendo do seu lado, né? E os desafios dessa história toda de EdTech, inovação no ensino superior. Você mesmo disse que tem um monte de instituição de ensino superior. Como é que vocês estão fazendo para se destacar? Que realmente estão, né? Que eu estou com o site aberto aqui, está muito bom. Assim, vocês me desculpem se eu falar muito da pandemia, mas como eu falei, né, 50% da nossa vida foi aqui da faculdade, foi dentro da pandemia. A gente tem dentro da faculdade uma célula chamada símbios, que é de simbiose. O que é a Uhum. simbiose? É um organismo ajudando o outro, né? Então, essa símbios é a célula da faculdade de Biosafes que coloca o aluno no mercado de trabalho. Então, durante a pandemia, o que foi que a gente percebeu? A gente pedia, né, o delivery aqui na cidade e o cara não tinha um cardápio, ele não sabia utilizar o WhatsApp, ele não tinha um PDF, né? Ele se perdia, a gente fazia um pedido de um sanduíche, demorava horas para chegar. E o professor Carlos pegou e disse: Olha, a gente precisa fazer alguma coisa como instituição de ensino. Então, Uhum. nós montamos um projeto chamado Ibiapaba Colaborativa, que Ibiapaba é a serra que a gente está, né? Existe a serra da Ibiapaba, apesar de a gente estar no interior do Ceará, a gente Uhum. está numa serra, é bem frio aqui, né? Então, a gente montou um projeto chamado Ibiapaba Colaborativa, onde os alunos do curso de Direito e de Administração, eles pegavam uma empresa, a churrascaria,
a dona Maria que vende o bolo e ajudava ela a montar as redes sociais dela. Olha, vamos lá, a gente vai lhe ajudar, você vai fazer isso, você coloca o seu endereço aqui na bio, você coloca o telefone para contato. E isso ajudou muitas empresas, muitas pequenas empresas a colocar o mercado, o negócio delas para funcionar, porque senão teria ficado para trás. Né? Então a gente já incutia, já colocava nos nossos alunos essa ideia, né, de o conhecimento da faculdade não é um conhecimento unicamente acadêmico, né? É a minha realidade ali que eu posso estar. Às vezes tinha gente que não sabia que eu poderia colaborar desse jeito, Sim. né? Então teve empresas realmente que não faliram com a nossa ajuda, né? Com a ajuda dos alunos, os alunos ganharam o certificado, Que participando do legal. projeto e tudo. Então foi bem bacana. E essa união de sociedade e ensino superior é uma exigência inclusive do MEC. Né? Quando ele vem fazer, ele pergunta qual é o nosso papel dentro da sociedade. Então, respondendo à sua pergunta, você acha necessariamente obrigatório o aluno sair do ensino médio e ir para o ensino superior? Isso é muito relativo. Nós temos alunos, né, uma aluna, na verdade, não sei se é da administração, que ela saiu do ensino médio e ela faz designs de unha, né? Mas quando ela assistiu uma palestra nossa na pandemia, falando sobre marketing, ela quis, né? Ela já era empresária, ela quis ir para a faculdade para aprender um pouco mais de marketing. Né? Ela sabe que às vezes o conhecimento que ela vai ter ali na faculdade não necessariamente ela vai transformar numa profissão, mas ela vai incorporar esse Legal. conhecimento para utilizar dentro do negócio dela. Né? E o que é que a gente faz também para se diferenciar? A gente conversa, a gente dialoga com os empresários, a gente faz reuniões, a gente tem aqui um dos maiores, a maior região produtora de hortifruti do estado do Ceará, né? Que a gente escoa a produção por aqui para os estados vizinhos e chega até o Pará. Então a gente faz reuniões com os empresários e pergunta qual tipo de profissional que você está precisando, qual é o tipo de administrador que você está precisando, o que é que vocês querem, que é para a gente formar pessoas que vão realmente ser absorvidas pelo comércio local. Sim. A gente quer que os caras cresçam, mas a importância é dialogar com os empresários e dizer, vamos lá, você quer um profissional com essa e essa característica, você tem aqui um caixa de supermercado que não tem uma formação, tudo bem, você quer que a gente dê um curso para ele e esses cursos são dados de formas gratuitas. Mas o que é que a faculdade ganha com isso? Às vezes o cara se identifica com o curso que a gente está dando, eu gostei, como essa aluna, gostou de uma palestra de marketing que foi dada e foi lá e se matriculou no curso de administração e está dando super certo. Né? Então, a nossa taxa de evasão é baixa. Que A legal. gente sabe que os custos, a média do Brasil é aí entre 25% a taxa de evasão. A gente mantém ali nos 14%, 15,5%, porque a gente dialoga muito com a sociedade. Né? CLT, né? Tem gente que começa, como eu te falei no começo, né? O nosso perfil de aluno era um aluno mais velho, acima dos 35 anos, porque alunos que estavam no mercado de trabalho, já CLT, e que viram uma oportunidade de realizar o sonho. Eu tenho o Valdomiro, que é um aluno nosso, que ele tem 56 anos de idade, eu acho que é 56, e está se formando em Direito na nossa primeira turma. Olha Né? E só. hoje, né, eu fui dar aquela palestra que eu te falei, e ele falou comigo, olha, me agradeceu, olha, você foi o primeiro contato que eu tive para entrar na faculdade, estou realizando um sonho. Às vezes ele nem vai advogar, né? Mas ele está realizando o sonho dele de ser advogado. Então, o ensino superior tem muito disso. Né? Ele une realizações pessoais, né, com a necessidade do mercado. Sim. Existem profissões que exigem realmente o ensino superior. A enfermagem, a medicina, o direito, enfim. E o diferencial nosso, né, o que é que eu pretendo fazer como gestor de educação aqui no interior do estado do Ceará, o que é que a gente está fazendo diferente? É inovar, é sempre procurar inovação. O nosso curso de análise e desenvolvimento do sistema, ele vai conversar muito com a administração para criar startups. E Sim. dentro dessas startups o cara pode empreender. Né? Tem muita galera, principalmente essa galera mais jovem, que tem muitas ideias, que para a gente coloca ela no ócio criativo. Olha, tá aqui uma sala, tá aqui
computador, está aqui a tecnologia necessária, vão pensando aí o que é que vocês podem fazer. Que demais. A gente quer entregar o seu diploma, mas a gente quer que daqui saia uma empresa. A gente quer que saia uma EduTech, por exemplo, da pedagogia com análise e desenvolvimento de sistema, lançar um software voltado para a educação. A gente quer que o pessoal do direito, utilizando as inteligências artificiais e junto com esse curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que eu né, me comprometo a fazer o melhor curso aqui da região, como é que a gente pode fazer né, para que saia produtos, para que saia um empreendedor, para que saia uma startup. Então, esse diálogo, ele necessita né, o empreendedorismo e a academia. Ele é de extrema relevância. Não existe, Alan, o empreendedorismo se você não tiver um cara que tem uma graduação por trás. Se você não tiver um administrador que lhe ajude a tocar a sua empresa, se Concordo. você não tiver um programador que ajude você a tirar a sua ideia daqui, tirar a sua ideia do papel e transformar em um software. Então, os dois andam sim de mão dadas. A gente não é contra quem sai, quem empreende, né? Assim que sai do ensino médio. Tem gente que tem ensino médio, tem, e está aí né, com empresas que são. Eu tenho um conhecido meu, amigo meu, o Robério, lá de Fortaleza, o cara não tem o ensino fundamental e tem uma empresa de portaria eletrônica, para você ter ideia, Olha e ele só. tem um provedor de internet. Né? Mas ele tem um profissional que é graduado, ele tem um engenheiro da computação trabalhando para ele, ele tem um programador trabalhando para ele. Então, há essa união. Dá Sim. para você empreender, sim, dentro da universidade, dentro do ensino superior. E Eu a acho gente até, faz questão de desenvolver isso com os nossos alunos. eu acho até muito interessante isso que você trouxe, porque é uma questão de recursos, né? Porque a grande crítica, pelo menos do movimento EdTech, é você nem tem dinheiro para se manter ali, às vezes, e vai tentar fazer uma faculdade que você nem sabe se você vai gostar ou não, ou se você vai terminar ou não. Então, esse é um caso aí que é uma exceção, né? Mas pelo que você está me dizendo, você conseguiu criar um ambiente em que a pessoa rapidamente se identifica, né? Porque você tem um funil ali bem instrutivo, né? Tem palestra, tem bastante coisa legal gratuita. Então, você já acaba informando e gerando autoconsciência antes mesmo da pessoa se inscrever, e quando ela se inscreve, tem uma gama de recursos que, além de fazer valer a pena o investimento, vai gerar todo esse conhecimento e essa identidade profissional da pessoa, né? Então, eu acho isso muito válido e, sem dúvida, já resolve o grande enigma de o que fazer, como fazer, se o meu investimento vai valer a pena ou não, né? E o exemplo Isso. da moça que trabalhava com manicure, por exemplo, com design de unhas, ela já meio que tinha uma ideia do que ela queria, né? Então, achei muito interessante. Então, a faculdade vai só impulsionar os planos dela e talvez até expandir a cabeça dela para fazer outras coisas distintas, né? Eu acho isso muito Isso, legal. é isso. A gente tem aqui um exemplo né, eu dei uma palestra segunda-feira na abertura do semestre, falei sobre novas tecnologias, né, utilizei lá o curso que eu faço contigo, peguei lá uns insights lá, e eu falei sobre novas tecnologias, chat GPT, Midjourney, análise de dados, as novas profissões que estão surgindo, né, com o advento dessa inteligência artificial generativa, e quando eu terminei a palestra, uma aluna me abordou. Assim, olha, eu quero trabalhar com análise de dados, eu achei muito interessante suas palavras, aprendizado de máquina, isso é o futuro e tal. E eu conversando aqui com ela, aí eu perguntei, vem cá, qual é o teu curso? Eu imaginei que fosse direito, que Uhum. fosse administração. Não, eu faço psicologia. Que legal. Eu faço psicologia e ela viu né, a necessidade que ela disse que quer trabalhar fazendo análise de dados de pessoas que. Qual a margem de pessoas que estão adoecendo, as pessoas que me procuram no meu consultório, no consultório de psicologia, qual a profissão dele? Será que ele está. Quantos copos de água você bebe por dia? Será que isso influencia no estado psíquico? Então, ela estava com as ideias tão bacanas que eu disse: caramba, eu nunca pensei que eu fosse despertar. Eu pensei que eu fosse despertar esse sentimento no aluno do curso de administração, no Sim. aluno do curso de serviço de recursos humanos, mas aí veio ela da psicologia e disse que está ansiosa para que o curso de análise de sistemas já seja liberado aí para ela falar, para ela fazer que ela ficou fascinada. Muito legal, sensacional. E você tem uma orientação, né, sempre voltada ao estudante. Isso é muito difícil fazer. Eu falo por experiência própria, aí, com centenas de produtos, cursos aí lançados. É muito difícil você ter essa subjetividade, esse engajamento, essa interação que parece até pessoal, né, individual ali,
numa instituição grande, numa instituição, principalmente se for EAD, que tem centenas de alunos que você talvez nunca veja, né? E você usa muitos dados, né? O que você pode contar para o pessoal, assim, como o que te atraiu nos dados, né, para que você consiga ter esse tratamento e essa produção de cursos e de aulas e iniciativas que pareçam subjetivas e até pessoais para essas pessoas, mesmo trabalhando com um grande volume de pessoas assim ao mesmo tempo. Como que você faz? Qual que é o seu processo? Se puder contar mais do processo também de estratégia de lançamento, claro que não for confidencial, para o pessoal entender como você pensa e como você usa os dados aí no seu dia a dia. Assim, eu digo, né, que eu costumo trabalhar com dados desde a época que eu trabalhava lá nessa escola, né? Porque quando chegava a época do Enem, a gente fazia levantamento de dados dos alunos que passou, pegava a planilha do Excel e dizia, esse aluno aqui tira nota boa, então a gente começava a fazer uma espécie de uma mini análise, né, com esses dados do Enem. E quando eu vim para o ensino superior, que quando eu era coordenador geral, eu também geria o marketing, eu fazia a gestão do marketing junto com a equipe, junto com a agência que a gente contratava. E você sabe que marketing é muito dados, né? Você Uhum. tem que fazer levantamento sobre os dados. E a gente fez uma pesquisa, né? A gente já tinha acabado de voltar da pandemia. Acredito que lá no primeiro semestre de 2021 foi permitido que a gente voltasse de forma híbrida. E a gente fez uma pesquisa. A gente começou a perguntar para o nosso aluno a cidade dele, a idade, o curso, se tinha filho, se não tinha, se trabalhava, se não trabalhava. E foi aí que a gente se surpreendeu. Né? A gente saiu de 2 turmas do direito antes da pandemia para 9, 12 turmas depois da pandemia e o nosso público ele era totalmente diferente. Então a gente começou a perceber que a gente estava falando com um público que era aquela pessoa que estava no mercado de trabalho, que tinha uma graduação, que talvez quisesse fazer uma segunda graduação, ou que não tinha uma graduação e que via a necessidade, né, de se especializar. Então mudou totalmente a nossa maneira de ver os nossos alunos e de trabalhar dentro do mercado mesmo. Uhum. Né? Então a gente começou a traçar estratégias, modificou a nossa persona, né? E deu muito certo, e como eu te disse, né, a gente bateu o recorde de matrículas porque a gente passou a conhecer o nosso público-alvo. E dialogar com o nosso público-alvo é muito importante. Eu não posso, Alan, querer que o aluno fale a minha língua, querer que o aluno entenda processos que talvez não sejam a realidade. Eu tenho que falar com ele, né? Eu tenho que dizer, chegar e dizer assim, eu tenho que falar sobre anime, eu tenho que falar dentro das nossas aulas, né? A gente utiliza plataformas, né? Os professores utilizam uma plataforma que geralmente ela traz exemplos do Sul, porque a gente sabe que o Sul é o Vale do Silício da educação. Então tem Uhum. muitos projetos bacanas que são desenvolvidos lá. Então, às vezes, a gente pega um material de dados que tem lá, um advogado do Rio Grande do Sul pegou um caso de família assim. Não, a gente pede que o professor, ele, como ele a gente pode alterar a plataforma, né, e isso nos é permitido, né? A gente só adapta, um advogado de Fortaleza, um advogado da nossa região, uma escola da nossa região. Então, a gente dialoga muito com o nosso público, com a região que a gente está inserida. Gera um pertencimento, né? Você sente que é Geram possível, né? isso, exatamente. E a gente traz, por exemplo, aqui a faculdade ela é ambientada de 2 formas. Nós temos 3 blocos, né? O primeiro e o segundo bloco ele é todo ornamentado pelo movimento armorial do Ariano Suassuna, que é um regionalista. Então você vai lá, é todo colorido, a gente tem uma sala da rendeira, onde ela é toda enfeitada com renda. A gente tem a sala do retirante nordestino, né, Que que tem demais. pinturas, então é muito bacana. E eu já faço aqui o convite, quando tu vier por aqui, venha conhecer a faculdade. O nosso convite, a gente costuma falar, o convite do cearense é um convite real mesmo, não é só de boca Eu não. vou, hein? Márcio, eu acho que eu tô por aí, vou te avisar. A gente fica perto de Jericoacoara, então é um pulo. É muito longe de Fortaleza? 300 quilômetros, mas tem avião, a gente tem voo Ah, então eu vou te regional. colocar no meu itinerário, que acho que em março eu tô em Fortaleza. Então, pronto, leite. Então, a gente dialoga muito com os nossos alunos. E os dados, depois que a gente começou a verificar isso, né, eu comecei a me interessar pelos dados voltados para o marketing. Né?
Bom, nossos alunos vêm de onde? Ah, vem da cidade X. Tá certo, vem da cidade X. A maioria é casado ou é solteiro? Ah, a maioria é casado. Tem filho ou não tem filho? Ah, não tem filho. Trabalha ou não trabalha? Ah, não trabalha. Então a gente começou a traçar um perfil. Então, se os nossos alunos, a maioria trabalha, eles vêm de onde? Eles vêm do setor de serviço, ele vem do comércio. Então a gente começa a traçar, começa a identificar o nosso aluno. Aí sim, a gente sabe com quem a gente está falando e com quem a gente quer falar. E quando eu vim para a educação à distância, que eu comecei a entender sobre design instrucional, eu não sou o design instrucional da faculdade, que a gente tem lá as meninas, a Yara, a Bianca, que trabalha com isso, mas quando eu comecei a entender e eu vi o teu curso de Learning Analytics, cara, aquilo me despertou. Caramba, a gente consegue fazer muita coisa, que como a gente está começando agora, a gente abriu o nosso primeiro polo agora, a gente é uma instituição muito novinha, é um Sim. bebê, então a gente pode fazer direito desde o início. Então, o que é que eu posso fazer? Como você fala no teu curso, né? Ah, o professor está ali, está dando uma disciplina e muitos alunos estão errando aquela questão. É porque a questão realmente é difícil, é porque o aluno não está entendendo o contexto, então preciso conversar com o meu professor, porque a gente faz pesquisa, termina o módulo, a gente lança um formulário para que o aluno responda o que é que ele achou. Então, se o professor ele tem uma nota, né? Tem muita gente falando do professor, a gente chama o cara. Né? Uhum. Ninguém é do tipo de corta a cabeça logo. A gente chamou, olha, professor, a gente teve aqui esse insight, aí eu deixo para as meninas do pedagógico conversar com o professor. Mas por quê? Porque eu tenho os dados. Né? Às vezes a gente sabe que aluno realmente pega no pé do professor e Sim. quer, né? Mas não, a gente tem que levar isso em consideração. Eu não vou, se eu tenho uma turma de 30 alunos, dois falaram do professor, então aí é pessoal. Eu não posso, né, culpabilizar o professor, eu não posso dizer, professor, você vai ter que se adaptar, porque não dá. Né? A gente tenta, a educação à distância, né? Essas metodologias ativas, a gente tem que focar no aluno como protagonista do seu processo de Sim. aprendizagem. É um desafio fazer essa personalização do ensino, né? Mas eu acredito muito no potencial do Learning Analytics para isso. Eu acredito muito no design instrucional. E é um desafio divertido, fala a É verdade. um Quando dá desafio certo, né? divertido, né? Quando dá certo, quando funciona, nossa. Ontem eu estava fazendo a abertura do nosso semestre do EAD, né? E eu estava dizendo para os meus alunos: olha, pessoal, vai ter uma hora que eu não vou estar aqui robotizado, não, vai ter hora que cai uma caneta, que eu vou beber água, porque eu preciso humanizar, Uhum. Alan, o processo de educação à distância. Enquanto eu posso, enquanto eu tenho 120 alunos, né? Eu estou começando agora com 2 cursos, enquanto eu tenho 200 alunos. Então eu posso conhecer os meus alunos por nome, né? Eu posso fazer. Ontem eu fiz um teste, né? Eu lancei, olha, vocês precisam fazer aqui preencher a frequência. Mas o intuito não era a frequência. O meu intuito era o quê? Era saber quantos alunos foram, né? Quantos alunos assistiram às aulas, quantos não foram e pegar o link do vídeo e mandar para esses alunos, dizer que a gente se importa sim com você. Olha, a gente sabe que você não foi, mas está aqui o link, né? Se precisar de alguma coisa, a gente tem um canal de comunicação. Assim, é difícil ver uma instituição de ensino superior onde os alunos veem o dono, onde os alunos têm contato com os diretores acadêmicos, que geralmente Uhum. eles ficam com o professor, com o coordenador Sim. de curso, mas tem aluno que tem o meu telefone pessoal. Tem aluno que tem um telefone pessoal do professor Carlos Dias, que é um dos sócios diretores, né? Ele é sócio, né? Tem participação na sociedade e é o Uhum. diretor-geral. Então a gente ainda consegue fazer esse tipo de relacionamento. Isso Quando agrega muito para os alunos, hein? agrega demais, né? Você vê o dono da faculdade andando ali do seu lado e você pode bater um papo com ele. O professor Carlos Dias, ele é escritor, ele gosta de tomar um café e filosofar com os alunos, é bem interessante, né? Então, enquanto a gente consegue fazer, a gente faz isso, a gente humaniza, né? As pessoas dizem que a tecnologia é muito fria. Não é que ela seja fria, é porque ela tem as características dela, né? Sim. Então, enquanto a gente consegue fazer essa humanização, a gente vai estar fazendo. E eu acredito que esse seja um dos diferenciais que a gente tem aqui na nossa instituição. Sem dúvida, Watila. Eu estou acompanhando de perto, estou fazendo muita consultoria de inteligência artificial e vendo o pessoal criando conteúdo com inteligência artificial. Tem muitas vantagens, mas ao meu ver e ao ver de especialistas aí, pesquisadores cujos papers estou lendo aí mais recentemente, a grande virada vai ser, principalmente geração Z,
vai ser a busca por conteúdo humanizado. Então, aquela videoaula, bem estilo que eu faço porque eu não tenho muito tempo e no final eu vou virar moda, olha só. Aquele estilo de gravação de tela, uma sequência bem pensada, mas uma coisa humanizada, sem muito corte, sem muita tentativa de parecer cinematográfico. Né? Muitos acreditam que essa vai ser a tendência do futuro quando as pessoas buscarem por conteúdo que pareçam mais humanos. Né? Que não é aquela coisa cinematográfica que parece a ilha na Tailândia ou um escritório de Nova York porque está tudo editado, né? Eu tenho uma cunhada que ela é dona de uma gráfica, né? E ela teve agora uma consultoria com, não sei se foi Sebrae, Senai, e eles disseram que a tendência agora é voltar aqueles anos 80, anos 90 dentro do digital. É Uhum. como você acabou de falar. É aquele vídeo sem aquele corte, que não sei o quê, que o professor faz assim, abre, aparece um globo na mão dele, aquele holograma, né? Porque as pessoas precisam dessa humanização desses processos digitais. Sim. A gente está aqui no bate-papo, né? A gente está aqui no bate-papo bem tranquilo, utilizando as ferramentas digitais, mas bem humanizada, É. né? Você está entendendo? Então, a gente precisa, sim, saber dosar. Eu falei para os meus alunos, nós estamos presenciando algo inédito. Nós estamos em transição do analógico para o digital. E isso vocês vão contar que vivenciaram isso. Né? Muitos de vocês aqui ainda lembram do que é uma fita cassete, outros não. A galera já não sabe o que é uma fita cassete. Disquete, né? Exatamente. Você não sabia que um disquete tinha 1,4 mega e era desse tamanho, né? Você não sabia que você, para assistir o Netflix antigamente, você tinha que se deslocar até uma locadora, pegar uma fita e reservar, porque às vezes não tinha, É. enfim. Tem Então, gente assistindo no relógio agora, né? tem gente assistindo no relógio, exatamente, né? E eu disse também, tu mostrou aí o relógio, né, o GPS, e eu dizendo assim, eu fiz a minha maratona, a minha noiva, ela sabia onde é que eu estava, o meu batimento cardíaco, o meu pace, né? Mas isso era o quê? Era para humanizar o processo que eu estava, né? A distância, ela sabia se eu estava indo bem, se eu estava correndo, se eu estava cansado, se eu tinha parado ou não. Mas eu acredito muito sim na tecnologia, mas eu acredito nessa tecnologia humanizada. Né? Eu acredito que a gente pode sim. Mas vocês vão crescer. A gente quer crescer, a gente quer crescer, a gente quer fazer educação, a gente precisa pagar as contas dos funcionários, a gente precisa Sim. promover os nossos funcionários, mas a nossa expansão, quando eu disse assim, meu Deus do céu, eu vou para o EAD, daqui a pouco ele quer que eu tenha 20 polos abertos aí em um ano, e eu peguei e falei assim, não, a minha expansão vai ser local. Uhum. Não adianta, Alan, eu ir para Fortaleza e abrir um polo lá. Eu vou disputar com gigantes, com a galera que já está aí, né, no mercado. Mas eu posso me fortalecer na minha região. Sim. Aí sim, eles não vão entrar aqui, porque É. quem manda no pedaço, digamos assim, é a gente, né? Então a gente abriu nosso primeiro polo agora e eu fiquei muito feliz, né? Com razão. Para você ter ideia, o nosso polo, quem abriu foi um aluno nosso. A gente chegou para os alunos e diga, abram o polo de vocês da faculdade de aviação, empreendam, é aquela história, né? Empreendam. Está aqui um polo, quem quiser abrir, e ele, que é de uma cidade aqui vizinha, que é o Bajara, topou o desafio e estava lá com seus 30 alunos. Que E isso, massa. 30 alunos para começar um polo, para ele, disse, olha, eu acredito no projeto, e a gente está caminhando juntos. Se você for olhar nas nossas redes sociais, tem lá ele lá com os alunos dele, o polo muito bem montado, muito bem estruturado. Então, ele está empreendendo dentro do ensino superior, está aprendendo educação, o cara que faz direito. Né? Ele está aprendendo educação, está entendendo os processos, e isso faz até com que ele entenda os processos de sala de aula que ele está vendo. Sim. Né? Ele é um parceiro nosso, é um aluno que é parceiro nosso. E vai trazer aprendizados para vocês também melhorarem, né? Isso é Isso, sensacional. isso. Nossa, Watila, muito legal. Eu sei que a gente já está quase chegando aí no fim do nosso horário combinado, mas eu tenho duas perguntas que eu não poderia deixar de fazer para você, cara. Fica à vontade que eu reservei a minha manhã toda só para esse Opa, bate-papo ô, aqui. Glória, que beleza. Então vamos embora. Hoje a gente está com esse movimento de inserção da tecnologia, se é boa ou não, tem gente que argumenta, né? Se
tem vários movimentos políticos e até intelectuais de grandes empresas para implementar do jeito deles, para influenciar o comportamento humano com isso. Enfim, isso é papo mais filosófico. Talvez o professor Carlos um dia possa gravar sobre isso. Eu adoro esses papos também. Se você quiser, um dia a gente pode conversar em off, que eu acho que não agrada todo mundo. Claro, claro. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: sem dúvida nenhuma, as redes sociais já estão influenciando a saúde mental, o comportamento, a interação, o pertencimento, né? Eu vou fazer 31 anos agora, então a gente pegou uma etapa legal, né? Interessante, legal ou não, se é legal ou não, não sei, mas interessante, onde a gente tinha muitos amigos, a gente ia pra rua, a gente brincava, eu mesmo tenho primo pra caramba, tenho mais primo do que dedos na mão. E hoje isso não está acontecendo tanto, né? Nos grandes centros, aí, nas grandes cidades, isso não está acontecendo tanto, e essas interações e relacionamentos estão acontecendo cada vez mais através da tecnologia. E aí entram as namoradas virtuais que não sabem dizer não, as redes sociais que só estimulam características do nosso psicológico que nem sempre são as mais positivas, e agora a gente está começando a encarar as consequências disso. Né? Eu estou fazendo parte do meu trabalho só em cima disso, que eu acredito muito que professores, professoras, pessoas que gostam de interação e de ensino não vão ser substituídas, não vão ser trocadas, pelo contrário. Se elas se capacitarem, entenderem mais como a mente humana funciona, a psicologia funciona, elas vão ser uma camada a mais de serviço, um serviço premium de aconselhamento. Porque imagina, não sei na sua época, mas na minha época eu tinha que acessar a internet de escada para acessar a Fundação Bradesco para ver um cursinho lá e o pessoal ainda me zoava. O que você está fazendo, maluco? Vai fazer outra coisa. Então eu com 16, 15 anos, eu tinha 6 certificados da Fundação Bradesco e eu pirava. Nossa, eu estudei online, cara. Hoje, se você abrir seu relógio aqui, você aprende o que você quiser. Se você abrir igual o bot que eu criei lá, você consegue aprender inglês rapidamente ou aprender um tema sobre física quântica. Então não é mais problema de informação, é problema de direcionamento. Porque a informação a gente já tem em Tá excesso, na demais verdade, já. né? Então é direcionamento e é uma frase que foi dita ontem pelo querido Felipe, que também gravou um episódio aqui comigo e deu uma aula Felipe ontem. Farias, eu estava assistindo o podcast dele ontem, estava ouvindo. Ele é demais, ele colocou ontem. O grande diferencial do ser humano do futuro vai ser aprender a aprender, desaprender e aplicar, né? Eu tô ferrando com a frase, mas é mais ou menos isso. Então, assim, temos algum trauma ou temos algum problema, vamos desaprender e nos livrar disso logo, não vamos ficar impactado por isso. Preciso de uma nova habilidade para um projeto específico. Eu aprendi a aprender rapidamente e vou aplicar isso nesse projeto. E todo o resto vai ser secundário, né? Mas aí tendo todo esse preâmbulo, né? Quais são os desafios para o aluno e para o professor que você imagina aí nesses próximos anos que a gente possivelmente pode encarar e como a gente pode contornar isso como educadores, né, e como pessoas no geral, como pais ajudando os filhos, como filhos se ajudando, filhos ajudando os outros colegas. Conta mais pra gente o que você acha de tudo isso. Se precisar que eu repita alguma coisa que eu falei, muita coisa eu repito. O Murilo Gun, né, ele tem um curso de criatividade que ele falava muito nisso. O primeiro módulo do curso dele era a gente desaprender, Uhum. né? Porque o processo de aprendizagem hoje em dia, como você falou, né, é a namorada que nunca diz não. Né? A gente está aí sendo bombardeados por informações, a nossa dopamina sempre lá em cima. Uhum. Então você precisa mesmo fazer uma lavagem, né, sobre isso. Para quê? Para que a tecnologia, ao invés dela ser auxílio, ela não seja a causadora de problemas. Né? No teu curso, aquele código lá que tu coloca para a gente pegar o chat GPT e transformar num auxiliar, Um me tutor? fugiu, no tutor, aquele é muito bacana, né? Mas você aprende a utilizar, você tem que saber o prompt, você tem lá a construção do prompt para que ele lhe dê as informações necessárias. Então, como é que eu vejo, né, isso? Eu concordo com o Felipe, né? Eu acredito que o profissional do futuro vai ser aquele que vai saber lidar com o tanto de informação que a gente está tendo, tem que saber selecionar muito. O próprio chat GPT, a gente não pode confiar no que ele diz 100%. Uhum. Lá tem um modo do teu curso que tu fala, né? Para eu perguntar sobre, sei lá, como é que se faz uma casa,
e ele me disser que eu tenho que colocar açúcar no cimento, se eu não souber que isso faz parte, eu vou lá e colocar açúcar no cimento. Exato. Eu tenho que pelo menos entender, né, um pouco do que eu estou perguntando. Então, fazer esse filtro de informação. A gente sabe que tá cheio de trolls na internet por aí, tem muita fake news Uhum. disseminada. Então, você tem que saber filtrar essas informações. Eu acho que o profissional do futuro ele vai se destacar se ele souber fazer realmente lidar com tecnologias. Na época que eu trabalhava como suporte pleno, o cara, tudo que eles chegavam, eu sabia resolver. Tudo. Mas por quê? Porque eu sabia pesquisar no Google. Não quer dizer que eu tinha o conhecimento, não. Ah, tinha um vírus X, o cara chegava com pendrive, né? Bora. Cheio de atalho, né? As Sim. pastas, não sei se você já Nossa, eu lembro dessa época. Meu Deus. os arquivos dele sumia e ele não sabia, já estava desesperado, pagava uma grana, o cara pagava uma grana, não, meus arquivos sumiram. Aí você vai lá, coloca uma trib -R-H/S, né? Você colocava lá o código e os arquivos voltavam. Esse cara tá muito bom. Steve Jobs que se cuide, seu Ronaldo, quando Steve Jobs morreu, ele falava assim: agora só tem para você, Washington, porque o homem morreu, agora tu domina o mercado. Verdade, nossa, Então, olha é só. saber pesquisar. Parece mágica, né? Parece mágica. Parece mágica. Eu Parece lembro mágica. quando eu era Aí, moleque, eu fazia umas coisinhas dessas aí, o pessoal falava que eu era mágico. aí você fazia um charmezinho, né? Ixi, cara, que é muito difícil, Nossa, deixa então. aqui comigo, amanhã eu te É, devolvo. tipo isso. Mas só que já estava feito, né? Então, mas eu não sabia como tirar aquele vírus naquele momento. Mas você pesquisava, as informações estão aí. Você precisa saber pesquisar, tem muita informação, né? E você precisa ter um pensamento crítico. É muito importante você ter esse pensamento crítico, né? Não receber tudo o que você recebe sem questionar, né? Não vai ser aquele chato, não acredito nisso não. É, Isso aí é a teoria da conspiração. Não, mas poxa, será que correr, tem um cara que está fazendo uma maratona por dia, né? Será que isso faz realmente bem? Será que já né? Enfim, tem esse pensamento crítico. Você tem que saber entender, você tem que saber foque na solução, né? Tem gente que mas isso já é de muito tempo, né? Aconteceu um problema, aí eu não fui, foi fulano, não é do meu setor. procurando a culpa, né? Não procura culpar, procura a solução, foca na solução, tenha proatividade. Então eu acho que essas características transformam um profissional em um bom profissional, Uhum. né? Quantas maneiras eu tenho de resolver esse problema? Porque você pode resolver de um jeito, eu posso resolver do outro e tá tudo bem, né? E tá tudo bem e essa colaboração que a gente chama de economia colaborativa, inclusive, é o que diferencia, né? É o que diferencia. E saber que Então, pode dar errado, né? Eu acho que saber muita. que pode dar Eu errado, vejo isso. muita gente com medo, e tem até uma galera grande até, eu tô até surpreso, principalmente mais da minha idade aí, 28 a 32 anos, que eles estão naquela pegada de quiet quitting, que eles estão meio que fazendo o básico e tal. Não critico, porque eu sei que tem vários aspectos emocionais e sociais em cima disso, mas a grande crítica desse público, principalmente nas redes sociais, para que vestir a camisa? Para que ser tão proativo se meu status social ou meu bem-estar ou sei lá, minha vida no geral não vai mudar muito e o dono da empresa vai trocar de carro? Né? Eu tenho vários pontos sobre isso, eu acho que afeta em vários aspectos e se você realmente vivenciar esse lifelong learning, aprendizado contínuo, economia colaborativa que você disse, naturalmente, né, se você pensar criticamente, naturalmente você vai sair desse status anterior que você estava. É o over delivery, né? É, Você entrega um pouquinho mais. Se eu não tivesse feito o over delivery, se eu não tivesse entregue mais do que me pediu, eu não teria me tornado diretor. Entendeu? então, às vezes não é justo, a gente tem que deixar isso claro, né? Pensando num ambiente Corporativo, né? ideal, né, utópico, né, eu concordo que às vezes não é justo, mas é a realidade. E aí, se você aprende a gostar do processo, né, e para de pensar, aí eu estou dando uma de coach agora, mas é porque eu tive uma mentoria ontem que eu falei muito disso. Se quando você para de pensar que você tem que pagar boletos e você passa a pensar que você quer aprender e quer inovar, em poucos meses você já vai desencanar dos boletos, porque realmente as coisas começam a fluir, né? Parece até aquele filme O Segredo, né? Aham, Tem Não um livro é. do, tem um livro do Cortella, né? Qual o teu propósito? É, Então,
quando você descobre o seu propósito, realmente, esse papo de coach, mas quando você descobre, você faz por prazer. E como eu É, falei no começo, o dinheiro é consequência. é. Então eu vejo esse pessoal muito focado no quê? Eu vou fazer o básico para eu pagar aqueles boletos. E aí a sua vida vai girar em torno daquilo, né? Então, tipo, eu vou pagar meu aluguel, pagar aqueles boletos e acabou. Mas imagina que divertido. E eu sou muito grato, assim, por ter tido uma infância muito humilde, Watila. Hoje, de não me preocupar com boleto, de poder viajar, de fazer minhas coisas, de ter uma residência no Canadá, uma cidadania italiana, para poder, se der muito ruim no Brasil, poder partir também. Mas acima de tudo, poder organizar minha agenda e falar, vou gravar um podcast com o Watila, trocar uma ideia de boa, e a partir da 1 hora eu vejo o que eu faço. Eu organizo meu dia, vou ver o que eu faço, Sim. mas eu quero criar coisas novas, influenciar as pessoas, ajudar as pessoas a criar coisas novas. E do nada, quando você vê, você fala, ó, que bacana. Não tô Rico hoje é preocupado. quem tem liberdade para fazer isso, né, Não cara? tô preocupado com grana. Né? Você olha e fala, não tô preocupado com grana. Preciso de grana? Preciso de grana. Quero casar, ter minha casa bacana, minhas coisas e tal, viajar cada vez mais? Quero. Mas nesse momento, nos próximos 6 meses, ó, tô criando, tô inovando, te mostrei uns projetinhos que estão para sair aí, eu acho que Eu serão vi, muito já me interessantes. interessei. E é isso que eu queria que a gente conseguisse compartilhar com as pessoas. Não é para todo mundo, talvez muitos não consigam chegar lá, mas é possível, se quiser, né? Sim, 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 sim. Esse papo, né, como eu te falei, esse papo, trabalhar a educação é desafiador, sabe? Trabalhar a educação. E quando a gente faz porque a gente gosta, a gente não vê um cara que fez biologia, que já fez economia, que é da área tecnológica e hoje trabalha numa instituição de ensino superior. Quando eu uni isso, né, quando eu comecei, foi esse ano que eu aprendi, que eu vi o que era a primeira vez que eu ouvi Learning Analytics, foi esse ano com os teus cursos, que eu, caramba, tem isso existe. Ah, tô dentro, né? Então você une, sabe, duas paixões, que é a educação, que é a tecnologia, e bota essa pitada de humanização. Não tem como dar errado, cara. Sim, Não tem, não tem. Entendeu? sim, show de bola. Wátila, tem alguma consideração final? Quer falar das suas redes? Falar com o professor, com a professora que está aí, querendo inovar, querendo usar tecnologia, que talvez já está. Que a nossa grande persona é essa, tá? Talvez já está até cansada de ter formação sobre gamificação e não conseguir implementar gamificação, ou está cansada de ouvir falar de taxonomia, mas não conseguir implementar taxonomia. Um dos grandes motivos de eu ter feito a jornada EdTech foi exatamente para falar, gente, dá um passo para trás. Você não precisa nem saber de gamificação. Vai ver psicologia de aprendizagem, vai ver behaviorismo, vai ver os dados da sua Conect... sala de aula. Para a gente aqui é o conectivismo, né? Que agora é uma nova teoria que É, fala justamente disso, dessas tecnologias dentro dos processos de aprendizagem, né? vai dar um passo para trás, se conheça, conheça o ser humano, que aí a gamificação vai fazer muito sentido. Agora, pegar um Ctrl+C, Ctrl+V do Google de uma turma lá da Bahia e tentar implementar em São Paulo, a chance de dar erro é muito grande. Né? Então, fica à vontade para fazer esse comentário com final aí com professores, com os alunos, com as pessoas, o que você quiser compartilhar das suas redes. Se você tiver algum tipo de mentoria ou bater um papo com alguém também, compartilha aí com o pessoal, que eles vão atrás, viu? O pessoal do Day Talks é brabo. Que bom, né? Que bom. Assim, só quero agradecer, Alan. Assim, o convite eu fiquei muito surpreso. É aquela síndrome que a gente tem de achar que a gente não tem nada para contribuir, né? E depois que tu me fez o convite, se você, eu vou dar minhas redes sociais, é @o_Carneiro, mas só tem 2 fotos lá de quando eu viajei para Paris. Então, assim, eu preciso reformar, sou igual o Felipe. O Felipe nem rede social tem. Eu Nem fui rede tem, procurar né? ele, eu fui procurar Mas ele, eu vi que seu cara, LinkedIn tá bem completo. tá, tô começando a criar umas coisas aí. Então, assim, vou começar a produzir, sim, né, produtos voltados para a educação. Eu acho isso muito interessante. Depois dessa palestra que eu dei, que realmente eu desci do palco e veio 4, 5 alunos me abordar, e você começa a dizer: caramba, eu tenho sim algo que as pessoas gostariam de aprender. E para os professores, para os alunos, cara, a educação é difícil de se fazer, né? Não é fácil fazer, mas é um desafio tão gostoso, é um Uhum. desafio muito gostoso. Quando você chega, assim, que vê um aluno que diz assim: Ótila, eu vou me graduar esse final do ano e eu agradeço a ti por ter me convencido a entrar na faculdade, por ter me ajudado, né, com o desconto. A gente, assim, a gente tem muito perto dos alunos. Quando o aluno vence um boleto, cara, ele sabe que pode vir conversar com a Uhum. gente entende, porque, rapaz, ele explica lá. Então,
tragam os alunos para perto de você. E aprendizado constante. Se você tem aversão a um determinado tipo de conteúdo, como você falou, né? Essa questão de Ctrl-Z, Ctrl-V, você não está incorporando aprendizado. Passa por você, você só faz replicar. Uhum. Mas incorpore, estude muito sobre inteligência artificial generativa, né, que é importante. Sim, ele não veio para substituir a gente, professor. Ele Sim, veio para potencializar. exato. Ele potencializa os nossos conhecimentos. Então, é um aprendizado constante. Não adianta, eu estou fazendo mestrado em educação, né? Terminei agora as aulas, vou iniciar, já estou fazendo a dissertação e achar que esse vai ser meu último passo na minha carreira é uma utopia, muito pelo contrário. Tenho 40 anos de idade, estou conhecendo o Learning Analytics, que é fundamental para quem vem da tecnologia e consegue unir dados com tecnologia, com a educação. Montei o meu LMS, né? Já montei lá do curso lá de LMS o Moodle, estou fazendo os testes, Que massa. mas cara, é aprender constantemente. É aprender constantemente. E se alguém quiser eu não vou nem dizer consultoria, mas quiser mesmo bater um papo sobre as coisas que eu falei que a gente implementa aqui na faculdade via Sapiens, eu acredito que a gente não é concorrente. Se tem alguém aí do ensino superior, muito pelo contrário, a gente está aqui para Colaborar, trocar né? uma ideia mesmo, fazer esse intercâmbio para a gente que está aqui no interior do Ceará, dizer que a gente tem uma parceria com a faculdade do Rio de Janeiro, da Bahia, de Minas Gerais, de Pernambuco. Essa troca de professores, é isso que a tecnologia nos permite. Eu posso dar uma aula para a instituição de fora, eles podem dar uma aula, e é essa economia colaborativa que, Sim. infelizmente, muitas instituições não entendem, só enxergam a gente como concorrente. Mas a gente está aqui para colaborar. Então, se alguém tiver, né, alguma dúvida que eu possa colaborar, me coloco totalmente à disposição. Quero muito agradecer ao seu convite, Alan, e dizer que estou aprendendo muito com você, Que estou legal. aprendendo muito com os seus conteúdos mesmo. A gente é um público mais restrito, né? A gente não é aqueles cursos de marketing que bota aí 1 milhão de alunos para dentro, mas eu tenho certeza que quem participa dessa comunidade é porque quer fazer uma educação diferente, é porque tem vontade de trabalhar essas novas tecnologias. Eu vi que tem uma galera lá, assisti uma live tua lá, a galera falando que está desenvolvendo projetos de matemática, gamificação na hora da história. Isso é muito Isso é bacana, demais. isso é demais, Isso é né? demais. Então me Eu coloca troco aí, isso por qualquer dinheiro e no final o dinheiro acaba vindo também. acaba vindo, é consequência, cara, é consequência. Então eu Show de bola, agradeço ótimo. demais pelo convite e me coloco à disposição se eu puder colaborar com alguém que se sentiu aí tocado, que se sentiu que criou esse vínculo também com a minha história e eu puder colaborar, manda um WhatsApp aí, depois o Alan vai colocar minhas redes sociais aí, meu e-mail, tenho problema nenhum com isso. E é isso. Vamos que vamos. Pessoal, esse foi o Watchla. De nada. Eu sei que você falou obrigado por aí, de nada. Qualquer coisa já sabe, Design Instrucional Talks, chama a gente lá no Instagram. O Watchla agora vai estar na lista de pessoas seguidas pelo Design Instrucional Talks, porque ele participou do evento aqui, né, do nosso podcast, então você já pode encontrá-lo por lá. Vou seguir também a faculdade Via Sapiens para você conhecer mais. Né? Siga duas, tá? Tem arroba Faculdade Via Sapiens e tem arroba Via Sapiens Online, que é a faculdade da modalidade, o segmento do EAD da Faculdade Via Sapiens. Vamos seguir as duas para vocês encontrarem mais facilmente na lista de convidados, que é a lista de pessoas seguidas pelo Design Instrucional Talks. Eu sou Alan Dantas, muito obrigado por ter ficado até aqui. Até mais, gente. Um abração. Até mais, um abraço.